bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o Podcast Mão 97. Hoje com um desfalque olímpico de Marco Belo, que foge do trabalho mais rápido que Usain Bolt. Brincadeira, Marco Belo está na Transamérica, onde também trabalha. Você não, né, Teleco? Você está sempre presente aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Teleco Press. Nem sempre, mas a gente se esforça. Boa noite, Vitor Guedes. Boa noite, Rodrigo Vessoni. Boa noite aos queridos, fantásticos, espetaculares e que nunca faltam ouvintes. Obrigado, Teleco. Antes de apresentar o nosso amigo Rodrigo Vessoni, lembrando que 97 lembra Campeonato Paulista, Corinthians campeão paulista, que eu sou fronha, que nasci jogando hockey, só vale campeão mundo, essas coisas, vale para mim tudo, inclusive Paulistão. Lembramos que o Corinthians foi campeão paulista depois de ganhar de Santos e Palmeiras. São Paulo também ganhou de Santos e Palmeiras no quadrangular final, no último jogo, que jogava pelo empate, ganhou 1-1. Para mim foi gol contra de chaleira de Rogério Ceni, mas para alguns foi gol de André Luiz. Não importa, meu pedido para você, Teleco Press, é que você coloque aí a narração do gol no final. O ouvinte espera até o final do podcast, Mão, e ouvirá essa narração, pode ser? Seu pedido é uma ordem, Vitor Guedes. Já está aqui na minha jukebox. Tá certo. E você lembra desse gol, Rodrigo Vessoni? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Rodrigo Vessoni. Olá, um grande abraço aí a todos. Claro que eu me lembro. O Morumbi estava lotado. Era uma quinta-feira. O Morumbi estava completamente lotado, uma quinta-feira à noite, dividido. E o Corinthians jogava pelo empate, e o jogo terminou 1-1, e o Corinthians conquistou o título, um título que é emblemático para o Ronaldo, goleiro. Foi o último título dele com a camisa do Corinthians, porque ele fica até o final do ano, aí no comecinho de 98, o Luxemburgo dá um jeito de dispensá-lo. Então, é um título que para o Ronaldo ele guarda com muito carinho, porque foi o último dele pelo Corinthians. Tá certo. E para falar nessa época o Corinthians era campeão, fazia gol e comemorava um título paulista 2-3 pro Deck, era feliz. E agora, vamos falar de ataque. Vamos começar esse podcast. Bom, tem dois grandes assuntos, né? Não sei se é um grande assunto, uma grande festa, uma grande perda. Luciano, que parece que vai jogar na Espanha. É uma boa notícia, é um desfalque. O que você acha? Você que é o maior corneteiro de todos, Teleco. Ah, cara, é assim, né? É o tradicional. É uma saída não tão ruim, mas o momento é ruim, né? Porque a gente vai ficar com menos um jogador no elenco e não tem muito como repor. Se de repente eles subiram algum menino bom da base, eu fico mais feliz, né? De repente sobe aí o Miulen, traz de volta o Léo, ou então sobe o Léo Jabá. Eu acho que aí pode ser positivo. Mas tá indo para um timeco aí, né? Tá indo pro Leganés da Espanha. Parece que ele já inclusive se despediu do pessoal no CT e deve se fechar na terça-feira. Confere, Rodrigo Vessoni. Eu acho que está perto mesmo de fechar. Eu vejo o único lado bom disso é de que pode, como você disse, abrir um pouco de espaço para algum garoto. Numa dessa, o Isaac, que está ali esperando, é um centroavante, numa dessa vinga aí. Futebol é cheio de pregar essas peças. Só que para mim é um problema no seguinte sentido: o Corinthians nos últimos anos se notabilizou por ter jogadores que estavam identificados com o clube, que já conheciam a pressão, a torcida, o estádio, o CT, o ambiente, e isso faz diferença. Então, são muitos e muitos exemplos. Vou citar aqui alguns. O Ralf chega em janeiro de 2010, só que ele vai virar titular lá no final de 2010, lá no Brasileiro. O Luciano chegou em 14, então já está em 16. Ele certamente, com 2 anos de clube, ele já conhece. É muito importante essa adaptação e essa experiência dos jogadores dentro dos clubes. O Corinthians ganhou muito título nos últimos anos por isso. Então, o Bruno Henrique chegou em 14 para ser titular do time em 16. Teve todo esse tempo de maturação lá dentro do clube, de conhecimento, para entender o que é o Corinthians. E assim são tantos outros jogadores que aconteceram a mesma coisa. Então, acho que isso daí é um negócio que
se começa você liberar e traz jogador e libera rápido e os caras não pegam identificação, você entra muito nessa coisa que o São Paulo entrou nesses últimos 8, 10 anos, que quase não ganhou nada, ganhou uma Sul-Americana, que é essa troca de jogadores e o cara não permanece, não cria uma raiz no clube, e aí vai embora, e acho que isso não vai levar a lugar nenhum. Se fosse levar dessa maneira, o Jadson em 14 chegou a ser reserva e nem relacionado, e em 15 destroçou. O Renato Augusto a mesma coisa, chegou em janeiro de 13, começou bem, teve lesão, foi destruir em 2015. Então acho que esse tipo de situação você tem que tomar cuidado para não ficar liberando seus jogadores que têm identificação. E foi isso que o Tite fez esse ano, por exemplo. Quando perdeu todos aqueles titulares, a primeira coisa que ele fez de maneira inteligente, ele foi colocar todo mundo que já estava no clube. Então ele pôs Romero de titular, ele pôs Danilo de titular. Ele foi pondo jogadores, o Iago de titular, ele foi pondo jogadores que não estavam no clube, que já estavam no clube, identificados, que conheciam o trabalho dele, a parte tática. Então por isso que o Corinthians começou o ano bem, começou vencendo, tem poucas derrotas no ano, porque ele de maneira inteligente usou quem já estava lá. Os reforços foram chegando e aos pouquinhos foram entrando. Então acho que isso, por mais que o Luciano hoje não esteja jogando, por mais que o Luciano não seja um jogador numa fase tão maravilhosa, não seja nenhum espetáculo de jogador, mas é um jogador com 2 anos de clube, o vice-artilheiro da Arena Corinthians, então alguém que certamente joga ali sem sentir nenhum tipo de pressão. Então acho que vendo por esse lado, ficar liberando o jogador assim, esses jogadores que já têm uma certa identificação, é muito ruim. E vai sobrar muito pouco, né, do contrato dele quando ele voltar. Vamos ver se eles vão estender o contrato dele antes de sair, porque senão ele volta já podendo assinar um pré-contrato. Isso eu acho difícil de acontecer. Se bobear, vão liberá-lo. Ele é do Fernando Garcia e depois, se bobear, vai ter liberação e aí ele arrebenta lá na Espanha e o Corinthians perde dinheiro. Então esse tipo de coisa... Nós estamos acreditando que o André ia arrebentar, que o Luciano ia arrebentar. Complicado, né? Só uma coisa, Vessone, ele trabalha com a Art Sports, tá? Não é do Garcia. Mas é dele também, a Art Sports é do Garcia. Ele só é usado para falar que é de outra pessoa, tanto que é 15% Art Sports, não sei o que, 25%, é tudo do Fernando Garcia. Eu não sei, eu falei com o Edu Cornacini, diretor da Art Sports, e ele negou. Agora, de repente pode ter alguma coisa que eu não sei. Mas é tudo dele. Então a gente fica sem um 9. Teremos mais um novo falso 9, então. Parece que entre o Guilherme e sai o André. Foi isso que aconteceu no treino de hoje. Ele sacou o Giovanni Augusto e o André e colocou o Rodriguinho e o Guilherme lá na frente. Então o time ficou com o Cássio, o Fagner, o Iago, o Balbuena e o Wendel. Até aí os 5, nenhuma novidade. Bruno Henrique, Rodriguinho e Elias, os 3 volantes, deixando o Elias com mais liberdade. E uma outra linha de 3 com o Romero do lado direito, o Guilherme pelo meio, tem muita função de marcar, livre, para pensar o jogo como ele consegue fazer, ele já demonstrou isso, e do lado esquerdo o Marquinhos Gabriel. É uma tentativa, acho que o time pode ficar um time com meio de campo muito menos aberto, como foi contra o Cruzeiro, por exemplo. Eu acho que é uma tentativa válida, eu acho que é uma boa intenção do Cristóvão nesse sentido. Pode dar errado? Pode, mas acho que tinha que tentar alguma coisa e acho que ele está fazendo certo de pelo menos tentar fazer isso daí. Eu acho que é uma alternativa válida, né? Mesmo porque o André não vinha jogando nada, o Luciano, mesmo de saída, também não vinha jogando nada. Eu acho que é uma modificação semelhante à que a gente teve em 2012, né? Quando se viu que Liedson não estava em condições físicas de manter a camisa 9, foi o que aconteceu, né? Entrou Emerson, né, no lugar dele, e o final a gente sabe. Quem sabe a gente tem a mesma coisa. O que você acha, Vitão? Bom, Vessone, Teleco, Marco Belo, que não está presente hoje, e nossos
mais de 4.000 ouvintes de cada podcast irmão sabem que eu não sou o maior fã do Guilherme, né? Ele parece que joga com Igiapele, que não soa, enfim. Mas eu já disse aqui também 200 vezes, o que o André não joga, o que o Luciano não está jogando esse ano, né? Jogou muito pouco ano passado, parece que foi uma fase. E pela falta de atacante, ele já teria testado o Guilherme ali, porque já que no meio de campo ele não participa do jogo, enfim. E foi bem assim no início de carreira no Cruzeiro, eu tentaria ele assim. Enfim, é uma tentativa. Não aposto que vai dar certo, mas tem que tentar alguma coisa. Eu já cansei do. O Romero ali não funciona. Funciona menos mal aberto, né? De centroavante não funciona. André é uma piada de mau gosto, né? Uma contratação esdrúxula que não devia nem ter sido feita. Luciano tá muito mal. Eu espero ainda uma chance pro Isaac, mas enquanto isso eu acho uma boa testar o Guilherme ali. Eu acho que é uma tentativa válida dentro das poucas possibilidades. Então é isso, amigos Teleco, Vessone, ouvintes. E dando um abraço pro nosso amigo Nelsinho da Mega Loja do Parque São Jorge, pro pessoal da Voz da Bancada que nos prestigia. Sigam Voz da Bancada no Twitter. E segunda-feira, lembrando os ouvintes que não vai ter podcast mão na madrugada porque tem Corinthians e Vitória. E por falar em coisa de Vitória, seu destaque final, Teleco, já deixa o seu palpite para esse jogo. Eu acho que no jogo Corinthians e Vitória, o Corinthians vai sair com a vitória, Vitor Guedes. Eu diria Eu tô na dúvida se é 0,5 ou 1/3. Vamos com 1-0, vai, pra arredondar. Eu antecipo que é o meu palpite. E você, Vessa? Eu acredito que o Corinthians vai jogar bem depois do que fez lá no Sul. Enfim, a gente já falou bastante. E acredito numa vitória por 3-1 do Corinthians. O Vessone é sempre um otimista nato. Eu acho que o Corinthians não tem time para disputar o título, mas tem obrigação de ganhar do Vitória em casa, tá certo? Um abraço para vocês, ouvintes, e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! E ficamos com um lindo passe de André Luiz pro gol de letra de Rogério Ceni no título do Corinthians em 97. Pra Souza, tá livre, invade a área, rolou pra André, Mirandinha pediu pra trás, bateu, para o André, gol! Mas houve o desvio. Jogada curtinha, travada aqui pelo setor esquerdo. André tocou a bola em Souza. Souza tocou de volta para André. Aí ele invadiu a área. No bico da pequena área pela lado esquerdo ele bateu. Houve o desvio de um jogador São Paulino. Mas a bola morreu no cantinho direito da meta de Rogério. Quando ela joga dos 45 minutos, André, vibra fiel, vibra que vale, vibra fiel, vai ao delírio, torcedor do Corinthians do Morumbi, Corinthians 1, São Paulo 0, e agora Rogério, pra toda a torcida corintiana, pro André, e pra mais ninguém. Podcast.